Bom dia, pessoal do Direito Internacional Privado. Depois dessas 2 semanas de AV1 e de parcial, vamos retomar a dinâmica das aulas remotas com conteúdos novos. E vamos dar início tratando sobre um tema muito importante e relevante para o direito internacional privado, que é o tema relacionado com as pessoas no direito internacional privado. Então, nesse sentido, o conteúdo que vamos reflexionar hoje, ele está subdividido em alguns temas e subtítulos importantes. Vamos trabalhar sobre a questão da personalidade, o instituto da comoriência, a questão da ausência, do poder familiar, da tutela, da curatela e dos alimentos, que são instituições relevantes no direito internacional privado e que concitam a maior quantidade de lides relacionadas com as questões das abordagens e das problemáticas típicas das relações de indivíduos no contexto do direito internacional privado. Nesse sentido, podemos iniciar indicando que vamos abordar justamente a especificidade do ser humano no direito internacional privado. E essa especificidade, ela guarda um correlato com instituições do direito civil e, fundamentalmente, instituições relacionadas com o direito de família e aquelas outras instituições que se desdobram a partir dessa matriz, desse subtema do direito de família. Então, vamos abordar certamente e identificar o conceito da pessoa humana, a pessoa natural, física, o indivíduo, a partir justamente das próprias leções ou dicções que nós encontramos no nosso Código Civil de 2002, cujo conceito estão contidos ali entre os artigos 1º e 9º desse diploma legal tão fundamental. Nesse sentido, uma primeira reflexão interessante e relevante é diferenciar o conceito de personalidade com o ser humano. Bastando, nesse caso, precisar que pessoas jurídicas têm personalidade, certamente, e elas podem ser de direito público interno e externo, e de direito privado, consoante com o que nos estabelece os artigos 40 a 69 do Código Civil, assim como também as organizações, sociedades, fundações, todas que estão regidas pela lei e adquirem, nesse sentido, ao existirem, direitos, obrigações e merecem um tratamento também equivalente ao que a norma substantiva brinda a pessoa humana. Em sentido oposto, nesse caso, a pessoa física vem, ela, digamos, nos pode levar a um olhar desde a perspectiva histórica e deter-nos no tempo e lamentar todos os 300 anos, 380 anos da nossa vida colonial e imperial, na qual
subsistiu um instituto violentíssimo que caracterizou o nosso país naquele período, que é a figura da escravidão. Não é? Uma instituição que se apresentou ao longo da nossa história e que, desde logo, ela, a partir do iluminismo, que insurge a partir, especificamente, do século XVII e XVIII, mais nitidamente no XVIII, e se reafirma nos subseguintes. Então, instituições banidas e hoje instituições reprimidas, tanto pelo direito convencional quanto pelo direito interno dos países que exibem, oferecem como estandarte fundamental de sua cultura a defesa e as práticas relacionadas com os princípios da liberdade, da dignidade e da igualdade de todas as pessoas. Então, nesse patamar, nós podemos ir avançando na nossa reflexão e conceituando a personalidade no sentido de que é um estado de situação no qual ele contém um conjunto de direitos que se atribui a uma pessoa e que pode ser exercido por essa pessoa dentro de um grupamento social específico, não é certo? E ela podendo exibir distintos estados, e, digamos, estados no sentido, digamos, de seu posicionamento na sociedade. Estado civil, solteiro casado, estado civil, menoridade, estado civil nacional, estrangeiro, etc. e tal. Então, no nosso caso, no caso brasileiro, nós vamos encontrar na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que estabelece que a legislação do país em que a pessoa tem seu domicílio determina o começo, bem como o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos da família. Então, a norma reitora dessas instituições encontramos nas normas do direito brasileiro. Nesse sentido, o início da personalidade é tema importante e ele, claro, e a partir daí surgiram teorias e formas de concepção humana. Uma primeira é a teoria natalista, cujo início da personalidade se dá com o nascimento com vida da pessoa, e logo a teoria concepcionista, defendida por pessoas de orientação familiarista e humanista em geral, conceito que determina que o início da personalidade se dá com a concepção, ainda que ainda não exista o nascimento, não é certo? Então, claro, essas duas teorias vão lastrar o direito internacional privado e os direitos internos a partir, então, de configurações e regramentos que vão estar contidos nas distintas normas e codificações dos países, etc. Então, a questão entre nós, o Brasil adota, nesse caso, a teoria natalista, não é? E nós vamos encontrar no nosso artigo 2º do Código Civil, que determina que a vida se inicia
no momento em que ocorre o nascimento com vida. Claro, e desde logo assegura a própria concepção, não é? E os direitos, a partir daí, do nascituro. Já aqui na nossa república vizinha, não tão vizinha, mas não é fronteiriça, mas é vizinha, a República do Chile, também a personalidade começa ao nascer, ao separar-se completamente de sua mãe. Artigo 77 do Código Civil chileno. A teoria concepcionista, não obstante, vamos encontrar presente já no Código Civil argentino, artigo 70, que atribui o começo da personalidade ao momento da concepção. Exemplar instituição está presente no Código Civil do Paraguai, cujo artigo 28 também expressa um teor de igual característica. A teoria, então, adotada para o começo da personalidade tem relevância no direito internacional privado, especialmente no campo do direito sucessório, uma vez que pode gerar substancial alteração no destino dos patrimônios. Assim, a perda de gestação por mulher domiciliada em país que adota a teoria concepcionista permite que ela receba bens pertencentes ao pai do nascituro, falecido anteriormente a esse evento, o que não ocorreria se seu domicílio ocorresse em país que reconhecesse a teoria natalista. Perfeito? Então, vimos que essa questão é relevante para a nossa disciplina. Vamos, então, abordar agora o Instituto da Comoriência. Que coisa é isso? O que significa comoriência? Comoriência são situações em que várias pessoas falecem ao mesmo tempo, sem possibilidade de identificação da procedência do fato. E, desde logo, assume relevância em lides no campo do direito internacional privado. À guisa de exemplo, as tragédias aéreas, nas quais podem falecerem centenas de pessoas simultaneamente, e vem a caracterizar a comoriência, que também ocorre em catástrofes naturais, com os seus falecimentos subsequentes. Nesses acidentes, o número de vítimas com domicílio, herdeiros e bens em mais de um país acaba gerando processos que podem ser de difícil solução. A aplicação da lei do foro, solução que acaba prevalecendo quando ineficazes as conexões aventadas, como domicílio, nacionalidade ou lugar do acidente, por exemplo, depende do local em que procede a sucessão e da própria existência de bens em diversos países. Recordando-se que os imóveis sempre são tratados pela legislação de sua situação física, material. Ok? Então, nesse contexto, o que nós encontramos é que é um instituto complexo e, claro, nós temos a história do direito internacional privado reporta casos emblemáticos, como a morte de duas alemãs, a mãe de sobrenome Oppenheimer e sua filha, Cohen, refugiadas em Londres durante um bombardeio na Segunda Guerra Mundial. O viúvo da filha buscou parte da herança da sogra, alegando a presunção de morte da pessoa mais velha, do direito inglês, contrário às ponderações do outro filho da senhora Oppenheimer, de que nesses casos os óbitos ocorrem ao mesmo tempo, o caso do direito alemão. O magistrado inglês decidiu que houve comoriência,
não restando o que ser provado. O problema deixava de ser processual, afastando a lex fori, e no direito material, a lei aplicável era a lei do domicílio das pessoas falecidas, portanto, a lei alemã. Então, aí nós vemos como é complexo. Já na codificação internacional, nós temos que o Código Bustamante estabelece que as presunções de sobrevivência ou de morte simultânea devem ser reguladas pela lei pessoal do falecido em relação à sua sucessão, sempre que as provas sejam insuficientes. Já o nosso Código Civil, no seu artigo 8º, estabelece que, falecendo duas ou mais pessoas na mesma ocasião, sem possibilidades de averiguação, se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. As codificações civis da Espanha, artigo 33, e do Chile, 79, também admite óbitos simultâneos, ok? Vamos já para conhecer a figura da ausência. Caracteriza a ausência o afastamento da pessoa do seu domicílio sem notícia local em que se encontra. Trata-se de situação originada por fatores distintos e que vem causar grande insegurança nos familiares e amigos. Cabe ao ordenamento jurídico garantir a preservação dos bens dessa pessoa em benefício dela própria, de seus herdeiros e de seus credores. Ao mesmo tempo, deve ser formalizada a ausência, o que gera, por vezes, uma lide no direito internacional privado. No direito brasileiro, após 1 ano da arrecadação dos bens do ausente, realizada por curador nomeado pelo juiz, será declarada a ausência e aberta provisoriamente a sucessão. Artigo 26 do nosso Código Civil. Certo? Vamos agora reflexionar um pouco sobre a instituição do poder familiar. O chamado pátrio poder, denotativo da ascendência paterna sobre os filhos, vem cedendo lugar há várias décadas à maior participação da mãe, consagrando-se agora no direito brasileiro a figura do poder familiar, em substituição do pátrio poder. Artigo 1630 a 1638 do Código Civil, pelo qual a gerência das tarefas e encargos sobre a prole é partilhada por ambos os genitores. Decorre desse benfazejo avanço que os direitos, como os deveres, não mais competem apenas uma pessoa, como assim estava regido pelo nosso anterior Código Civil de 1919. Nesse sentido, competem ao pai e à mãe exercer esse poder com exclusividade, apenas na falta ou impedimento do outro. Artigo 1631 do Código Civil de 2002. O Instituto, no entanto, visa proteger o incapaz e não conferir direitos ao detentor desse poder, tal como ocorria nos tempos dos romanos, razão pela qual a lei pessoal do filho, ou a lei que lhe é mais favorável, deve ser aplicada. Enfim, no que concerne ao direito internacional privado, as conexões aventadas, domicílio ou nacionalidade dos pais ou do menor, não oferecem uma solução definitiva. Entendemos que a lei mais favorável ao menor deve ser a escolhida. Nesta tessitura, outra vez vamos ao Código Bustamante e submete a lei pessoal do filho à existência e o alcance geral desse poder a respeito de pessoas e bens da criança. Aí vamos encontrar essa disposição no artigo 69,
ok? A tutela. A tutela constitui um encargo civil atribuído a alguém por lei, por testamento ou pelo juiz, para que proteja o menor e administre seus bens. Poder-se-á deixar de nomear tutor quem, possível desta invertidura por sua lei pessoal, esteja condenado penalmente ou tenha conduta inaceitável, contrariando a própria lex foro. Ok? Então, nós vamos encontrar também, no artigo 36 do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, com redação da Lei 12.010, de 2009, aspas, a tutela será deferida, nos termos da lei civil, a pessoas de até 18 anos incompletos. Trata-se de uma dicção do Código Civil de 2002, que reduziu a maioridade civil para os 18 anos. Enfim, logo temos a questão testamentária, que é atribuída por testamento, a questão legítima, determinada por lei aos parentes consanguíneos do menor, ascendentes, etc., e caracteriza sempre a tutela pela obrigatoriedade, gratuidade, generalidade e indivisibilidade. Certo? Tipos de tutela, a norma brasileira de direito internacional está contida no artigo 7, parágrafo 7, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, segundo a qual o domicílio do tutor ou do curador se estende aos incapazes. Ok? Então, logo temos a curatela, que é o encargo conferido a alguém, o curador, para que cuide, seguindo normas legais, os interesses da pessoa que se encontra juridicamente impossibilitada de fazê-lo. No campo das ações de alimento, esta envolve direitos indispensáveis à própria sobrevivência do ser humano, incapaz de provê-la, seja por idade, menor ou idoso, enfermidade ou algum outro fator. Então, relações familiares menos harmônicas, como separação de cônjuge e abandono de filhos, são a principal fonte dessa lide. Clovis preconizava entre nós a solução pela lei pessoal do alimentando, ou pela lex fori, quando da sua impossibilidade. Nós já vamos encontrar, que vocês já viram, a partir do trabalho da nossa parcial 1, que a Convenção da ONU sobre prestações de alimentos no estrangeiro define um posicionamento específico e importante sobre esse tema. Então, esse é o sentido da nossa abordagem sobre o tema da pessoa no direito internacional privado. Um grande abraço e vamos, então, atender agora as questões da nossa aula remota. Ok, tchau e até mais tarde.